Numa das regiões mais quentes do planeta, a temperatura do solo pode chegar aos 60 graus. Um lugar tão extremo que contraria até a normalidade climática. Aqui só tem 2 estações no ano, a seca e a chuvosa. Área de chão pedregoso, plantas espinhosas, muitas delas tóxicas. Essa é a Caatinga, ambiente natural exclusivo do Brasil, presente em 8 estados do Nordeste e 10% do território nacional. Que é uma região semiárida, o que tem o mais próximo no Brasil de uma região de deserto. Não chega a ser um deserto, mas sim, no período seco aqui, as condições climáticas idênticas de um deserto. Petrolina, em Pernambuco, tem a única tropa do Exército no Brasil especializada no combate na Caatinga. Aqui também funciona um centro de instrução e operações que recebe oficiais do Brasil inteiro para se prepararem para atuar nesse ambiente inóspito. Essa turma aí está começando o curso agora e nós vamos acompanhar a rotina deles aqui no quartel e também no campo. Primeiro Tenente Muniz, Minas Gerais. Aspirante a oficial Goulart, Amazonas. Segundo Tenente Boaventura, Rio de Janeiro. Sentido! Brasil, Caatinga! Por 2 semanas, eles deixam as patentes de lado e se tornam apenas estagiários. O estágio ele é uma briga do militar contra ele mesmo. Dentro do turno não existe competição de querer ser melhor um do outro. Na verdade, é uma briga do militar contra a superação desse obstáculo que ele se impôs voluntariamente. As condições do clima, do tempo, da vegetação em si, os espinhos, a época seca, principalmente na época seca, há necessidade de ter um treinamento específico. O calor aqui é algo fora de série. Qualquer militar ele fica logo de cara muito cansado. Então ele tem que aprender a suportar essa dor e controlar o seu corpo. A primeira coisa que chama atenção quando a gente chega aqui é o uniforme do batalhão de Caatinga. Ele é diferente da farda tradicional do Exército, que é essa aqui camuflada, que a gente está acostumado a ver, com tons de marrom, verde. Aqui o uniforme é mais para o creme, mais para o marrom, para combinar com a vegetação da Caatinga. Marcos, como é que foi concebido esse uniforme de vocês? Esse uniforme ele teve inspiração no gibão, que é o uniforme do vaqueiro, que ele usa para fazer suas incursões dentro da Caatinga. Então, um uniforme que protege da vegetação. Ele usa uma luva de couro para proteger as mãos dos espinhos e da vegetação. Existe uma diferença do nosso coturno para o coturno normal do uniforme. Então, o nosso coturno ele tem uma cor e um material que absorve menos calor. O solado dele tem uma resistência maior à perfuração de espinhos. E o cano, no outro coturno, ele é de lona. Nesse aqui ele é de couro. Os soldados precisam ser mais resistentes. A nós, guerreiros de Caatinga! A nós, guerreiros de Caatinga! Deixe-nos a resistência ao sol! Deixe-nos a resistência ao sol! A sapiência para da natureza tudo aproveitar! A sapiência para da natureza tudo aproveitar! Não se assuste com a rigidez. Faz parte do curso suportar uma enorme pressão física e psicológica. Caatinga! Caatinga! O primeiro exercício é no próprio quartel. Eles têm apenas 1 minuto para desmontar toda a mochila, que pesa 15 quilos e carrega o material necessário para a sobrevivência no mato. Parou! Mostre seu kit primeiros socorros. Ok. O kit de sobrevivência, ele deve priorizar materiais que sejam possíveis, principalmente obter fogo na área de sobrevivência. Aqui na Caatinga, em que pese ter um clima bastante quente, predominantemente quente, na parte da noite as temperaturas caem por causa da amplitude térmica. Tá? Então se assemelha, né, às regiões desérticas. O instrutor inspeciona cada detalhe dos suprimentos e das armas. Tudo certo? Hora de seguir. A
estadia aqui no quartel durou apenas um dia. O grupo agora está embarcando nesses caminhões em direção à área rural, a área de Caatinga, para o treinamento em campo. A fazenda Tanque de Ferro fica a 90 quilômetros de Petrolina. É uma propriedade do Exército usada para esse tipo de treinamento desde 1998. Colocou a mochila, cerca a sua posição e forma. Guerreiros de Caatinga do sertão de Petrolina. A primeira lição aqui é sobre a vegetação da Caatinga. Favela de galinha, certo? Por que que ela é importante? Porque se o estagiário chegar a ter um encontro, né, na pele com esse vegetal, ele vai coçar, vai inchar e vai doer bastante. Porque favela de galinha? Pela sua grande quantidade, né, e pelas seus ramos ali parecerem um pé de galinha realmente. Algumas são perigosas, outras salvadoras. O pessoal está naquela cabana ali aprendendo a obter alimento e água, mesmo em ambientes muito áridos, como é o caso da Caatinga. Uma das joias desse ambiente é essa aqui, ó. É um tipo de cacto, chama-se coroa de frade. É muito abundante por aqui. O Delmontes, que é soldado aqui, me disse que através da coroa de frade, o combatente pode matar a fome e a sede. Ela, em si, ela tem uma polpa muito suculenta e se encontra bastante água. A raiz dela é superficial, empurrou, com cultura, já sai bem fácil. Ela sai. Descasca ela como abacaxi fosse. Olha só. Essa parte aqui pode ser degustada, fica à vontade. Não dá pra dizer que é saborosa, né? Mas também não é ruim. Não, não. É um melão sem gosto. O melão do Nordeste. Mas o importante é que ela tem uma grande quantidade de água, né? De ela é capaz água, isso. de hidratar o combatente numa situação de sobrevivência extrema. E de onde vem esse conhecimento? Aquele vegetal que o sertanejo utiliza ali para saciar a sua sede, ou então dos animais da terra, né? São repassados os conhecimentos aqui para os estagiários. Características, aqueles que atrapalham as operações militares e aqueles que eles podem sim consumir. Eles aprendem técnicas para fazer fogo. Na situação de sobrevivência, os senhores irão pegar qualquer madeira que os senhores encontrar, uma madeira maciça, certo? Irão cortar um pedaço, lembrando que o mais importante é fazer um pequeno orifício aqui na madeira. Vão inserir o graveto no orifício. O curso ensina até a preparar um café. É um café militar, bem rústico. Para ferver o meu café, então eu vou pegar lá pedras quentes que estão esquentando ali. Preciso coar. Eu pego brasas, sendo colocado na solução, vai fazer com que o pó decante e vá para a parte mais embaixo. É o café de pedra. Sabe que fica bom? Hora do almoço. Que tal uma sopa de tudo misturado? Parece apetitosa? Tá boa. De verdade? De verdade. Junta a fome com a qualidade da comida e tá descendo tranquilo. A gente tem uma batida intensa, então a comida às vezes não é da mais saborosa, mas é muito importante pela quantidade energética, proteica. Então deve-se realmente fazer o consumo para aguentar a batida aqui do estágio. 5 minutos depois, lá vão eles de novo. Chegou a hora mais importante. Um treinamento de combate. Chegamos ao nosso PRPO e a partir de agora estamos bem próximo ao objetivo. Eles planejam tomar uma casa supostamente ocupada por criminosos. Nós temos a vegetação peculiar, temos o terreno pedregoso, né? Então isso vai ter que gerar no combatente uma atenção para poder deslocar-se sem fazer barulho e sem quebrar o sigilo da operação. Hora de agir. A Caatinga, que ameaça, também pode ser uma aliada na hora de se esconder.
Sem fazer barulho e chamar atenção, os militares se aproximam do alvo. Eles se deslocam misturados à vegetação. E aí está um dos maiores riscos de se trabalhar nessa região. Ela está repleta de plantas como essa aqui, o cansanção. À primeira vista é inofensiva, mas ela tem espinhos minúsculos. Quando a gente encosta, coça, incha e arde. Além disso, tem os cactos, como o xique-xique, com espinhos muito afiados, capazes até de perfurar a farda protegida. A tropa alcança a casa. Mas não sai dessa ilesa. Tá doendo muito? Mais ou menos. Isso é comum nesse trabalho de vocês aqui? Isso é comum, é a segunda vez que acontece comigo isso. É, e quanto tempo esse efeito dura? Da primeira vez durou em torno de uma semana para desinchar. O dedo não consegue fechar bem e não sente ele fechando. Olha só como é que aqui tá, inclusive nas juntas aqui, né, bem inchados. 1 em cada 10 militares tem algum problema de saúde durante o treinamento. Você passa a sentir dores, muitos têm câimbras, assim, a gente passa por restrições, a gente tenta se hidratar para tentar diminuir esse desconforto da melhor forma. Um médico e uma enfermeira ficam de plantão em tempo integral. Tem muita lesão mesmo. A gente tem que agir um pouco rápido com isso aqui. Honestamente, eu fiquei um pouco preocupado. Vou fazer hidrocortisona. As reações causadas pelas plantas da caatinga estão entre os casos mais comuns. Morticária. Provavelmente causada pelo cansanção, que é uma planta causadora de alergia, né? Desidratação e insolação são outros problemas sérios. O clima impõe uma desidratação importante. O militar, depois de um tempo, começa a perder a habilidade de trocar calor com o meio. Começa a suar demais, ele desidrata, ele vai ter alteração do nível de consciência, depois alterações metabólicas mesmo, cardíacas e renais, ele pode chegar a ter uma parada cardiorrespiratória e é óbito, mas isso nunca ocorreu. À noite, os riscos aumentam. Depois de um longo dia de atividades, eles estão partindo agora para uma parte muito importante do curso, que é aprender a lidar com as serpentes da caatinga. A caatinga é um ambiente repleto de serpentes. Tem uns serpentes que não são peçonhentas, como é o caso dessa, uma jiboia, né? Mas temos serpentes também peçonhentas, né? A cascavel, que vive em solos arenosos e pedregosos. A gente também tem a possibilidade de encontrar jararaca. Outros animais peçonhentos, como o escorpião, em que a gente já teve acidente com um estagiário. Entre as lições mais difíceis, capturar a cobra. Prende a cabeça do animal pela retaguarda com a outra mão, a distância de um braço para o outro. Se faz um gancho maior, não vai ter condição de fazer isso. Os senhores vão jogar o beija-santo na cabeça da serpente e vão pegar dessa forma que ele está mostrando aí. Tenente Dayana foi uma das poucas mulheres que fizeram treinamento de combate na caatinga. Hoje é instrutora. Tem a oração do guerreiro de Caatinga, que fala que só os perseverantes e os fortes de espírito aqui conseguem lutar. E realmente, a pessoa, o militar, ele precisa ser perseverante para lutar contra os desafios e vencer e chegar lá ao final. O curso não garante aos oficiais nenhuma promoção, nenhum ganho financeiro ou privilégio no Exército. É uma questão de honra, de desafio pessoal e coragem. Pensar em desistir, a gente pensa assim no cansaço e tudo, mas sempre a gente se apega a alguma coisa maior, seja a família, o subordinado, o soldado que está me esperando lá. A gente pensa em sempre vencer. E isso faz com que a gente não peça para desistir. O senhor se apega em quê? Eu me apego em Deus, na minha família, meu filho, e a minha própria condição de militar, de nunca desistir do meu objetivo.